Diz então que ele pediu apenas para rezar um pouco antes, depois de rezar, ficou de pé, abriu os braços e gritou: "Viva Cristo Rei!", enquanto era... Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória do bem-aventurado Miguel Pró, Marte de Cristo Rei, que morreu gritando: "Viva Cristo Rei!". Talvez, muito provavelmente, foi a morte de um sacerdote que mais repercutiu no mundo. Naquele período, em torno de 160 padres foram fuzilados. Por quê? Porque perseveraram, foram fiéis a Cristo Rei. Mas provavelmente foi este o sacerdote mais amplamente divulgado. Pois bem, vamos então conhecer um pouquinho da história desse sacerdote tão caro a nós, né, porque tinha essa grande devoção, esse grande amor a Jesus Cristo, Rei do Universo. Miguel Pró nasceu no dia 13 de janeiro de 1891. Os pais católicos, mas ele não é que tenha sido desde pequeno já um menino muito devoto e ligado à igreja. Sim, os seus pais eram católicos, ele também católico, batizado, mas não era tão ligado assim à igreja, ao ponto de a mãe precisar se utilizar de um artifício. Pediu que ele fosse levar um véu para o padre, como uma maneira de criar um gancho, uma aproximação com o sacerdote, já que não existia tanto essa aproximação da parte dele. E ele então um dia foi lá levar aquele véu que a mãe pediu que ele entregasse, porque o padre tinha que receber, e ele foi levar, e foi aquela ocasião, né, foi aquele o acontecimento que criou este vínculo entre ele e o sacerdote. Diz então que criou-se essa aproximação, e ele, com 20 anos, resolveu entrar nos jesuítas, na ordem da Companhia de Jesus. Mas aqui, meus irmãos, é interessante essa preocupação da mãe. Isto é, a mãe queria que o filho se aproximasse da igreja. E você vai dizer: "Ah, padre, mas qual é a mãe que não quer que o filho se aproxime da igreja?" É, meu santo, mais ou menos, porque você está pensando isso com a cabeça de agora. Mas pense que nós estamos aqui no final do século XIX, em que os católicos eram perseguidos, em que a igreja era um lugar perigoso, em que por causa de Cristo e da igreja, muitas pessoas estavam sendo perseguidas e mortas. De modo que uma mãe querer que o filho se aproxime da igreja é de alguma maneira tornar a vida daquela criança, colocar em perigo a vida daquele jovem, daquela criança. Então percebe que uma mãe querer que o filho vá à igreja, naquele contexto, é colocar em perigo a salvação do corpo, mas por causa da salvação da alma. Então percebe aqui que tem que ter fé, de uma mãe querer, de colocar em risco a vida do seu filho. Então aqui, meus santos, nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração esta fé, que nos faz desejar, em primeiro lugar, o bem espiritual, que nos faz desejar, em primeiro lugar, a salvação da alma, mesmo que para isso tenhamos que colocar em risco o bem-estar do corpo, a salvação do corpo. Meus irmãos, é algo que nós precisamos novamente recuperar.
A mãe de Miguel Pro queria que ele se aproximasse da igreja, que ele se aproximasse dos padres, mesmo sabendo que aquela aproximação da igreja e dos padres colocaria em risco, né, o bem físico do seu filho. Mas nós também, de nós pedirmos a Deus que nos coloque no coração esta fé, que em primeiro lugar, que primordialmente nós nos preocupemos com a salvação da nossa alma e com a salvação da alma daqueles que nos são confiados. Pois bem, então, Miguel Pro, com 20 anos, resolveu entrar no seminário. E é claro, meus santos, não era entrar no seminário como aqui, digamos, um jovem aqui de Cuiabá, que vai entrar no seminário e a mãe de alguma maneira vai estar um pouquinho distante do seu filho. Não, meus santos, entrar no seminário significava o quê? Ele se tornar clandestino, porque ele estava fazendo algo proibido por aquele regime, tão proibido que Miguel Pro teve então que ir para Granada, que ir para a Espanha, teve que sair foragido do país, para que pudesse completar os seus estudos. E a mãe, de bom grado, que deu o seu filho para que ele lá pudesse, para que ele saísse de uma maneira, como foragido, e pudesse completar os seus estudos em um outro país. Vocês podem imaginar aqui então o clima psicológico, a tristeza, a angústia de alguma maneira da mãe, que sabia que o filho iria fazer uma viagem às escondidas, como criminoso, para poder sair do país, mas para poder ser um ministro de Cristo. Pois bem, Miguel Pro foi e diz que a saúde dele se debilitou. Aquele jovem tinha uma úlcera, sofria muito. E nós podemos aqui imaginar, porque pensem, enquanto ele estava lá na Espanha, as notícias que chegavam do seu país eram as piores. Pessoas conhecidas que eram mortas, padres perseguidos, a igreja perseguida. Então não é estômago que aguente. E diz que a sua saúde se tornou tão debilitada que os padres da Companhia de Jesus resolveram ordená-lo e mandá-lo para casa, porque ele não ia aguentar, ele ia morrer. Então ele foi ordenado antes do tempo. São os caminhos de Deus, os desígnios de Deus. Deus o queria mártir. E em julho de 1926, imagine, estamos o quê? Muito próximos a nós, do nosso tempo. Ele retorna para o México, mas antes de retornar ao México, ele passa por Lourdes, na França, e diz que ali Nossa Senhora lhe revigora as forças, que aquele jovem padre, de uma saúde tão fraca, foi como que restaurado. Ele chega então ao México, com a sua saúde bem melhorada, mas bem melhorada para entregar a sua vida a Cristo Rei. Algumas semanas depois, daquele mesmo ano de 1926, daquele mesmo julho, já que no dia 31 de julho, a lei Caies foi instituída, isto é, a Constituição de 1917, que já era persecutória à igreja, se tornou ainda mais radical no ano de 1926. Então, pensem, a igreja que não podia mais possuir prédios da igreja, colégios, hospitais, conventos, ela não podia mais ter propriedade alguma. Os padres que não podiam mais ensinar nas escolas, que não era permitido, é quase, meus santos, um cenário apocalíptico, que nós não imaginaríamos isso acontecendo. Orações que não poderiam ser mais ensinadas,
culto público que não poderia mais ser realizado. Um padre não podia mais promover uma procissão, uma novena, sair de batina na rua, um religioso com o seu hábito, imagens sagradas que foram quebradas, porque não podiam ser ostentadas em público, crucifixos em lugares públicos que foram arrancados. Então este jovem padre então teve que exercer o seu ministério agora às escondidas. Por quê? Porque não podia mais se apresentar como padre. O culto que foi extinto a partir no dia 31 de julho de 1926 foi celebrada publicamente a última missa. Não se celebrava mais a missa pública, agora às escondidas, na casa de um ou de outro, de uma maneira escondida. Dizem os biógrafos que ele distribuía em torno de 300 eucaristias por dia. Isto é, ele conseguia visitar famílias que no total por dia dava em torno de 300 pessoas. E ele que catequizava, que evangelizava. Por que, meus santos? Mesmo sabendo que ele estava colocando a vida dele em risco. Mas por que ele fazia isso? Porque ele tinha fé. Mas não só isso. Vamos aqui, eu sei que hoje é o dia do bem-aventurado Miguel Pro, mas se ele visitava 300 pessoas, é porque existiam pessoas dispostas a serem visitadas. Entende? Porque receber um padre em casa era crime. Receber o padre e receber as instruções do padre era crime. As pessoas não podiam ter nem sequer imagens religiosas em casa. Lembrem que eu falei até na missa do domingo daquele senhor que morreu, José Garcia Farfán, que morreu porque ele teve um problema porque a sua vendinha, o seu pequeno comércio foi visitado por alguns generais e que mandaram que ele tirasse um letreiro que ele tinha no seu comércio: viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, só Deus não morre. E ele foi, aqueles generais queriam que ele tirasse e ele se recusou, e por causa daquele desentendimento que ele teve com os generais, ele foi depois levado preso e fuzilado. Então é claro que aquelas famílias, elas estavam em perigo se recebessem algum padre. A pergunta é: o que é que nós faríamos numa situação semelhante? Será que nós iríamos querer receber o padre, sabendo que se ele fosse pego juntamente com a família, todos seriam condenados? Ou você iria fechar as portas, dizer fique em casa, para manter segurança, entendeu? E não colocar a saúde do seu corpo e os seus bens em risco. Aqui, meus santos, é sempre aqui o ponto da fé. Se você crê que é melhor o seu filho sendo instruído por Deus, recebendo os sacramentos, mesmo que para isso ele morra, se você crê que vale a pena morrer, mas estar próximo de Deus aqui na terra, para que possa estar próximo dele por toda a eternidade, você não pensará duas vezes em dizer: nossa, eu iria querer procurar a igreja, mesmo que às escondidas, eu receberia às escondidas o padre na minha casa. Mas é muito fácil, meu santo, você dizer que isso você faria, pensando numa situação que você criou na sua cabeça, mas quando no dia a dia da sua vida você o nega, quando no dia a dia da sua vida você prefere a si mesmo a Deus. Pois bem, então o Padre Pro, ali vivendo, né, no seu apostolado, colocando a sua vida em risco, ele foi preso 2 vezes. Antes dele ser preso e morto pela 3ª vez, ele foi preso 2 vezes. Foi preso uma vez, foi interrogado e continuou a sua missão.
foi preso uma segunda vez e ele sabia que a morte dele se aproximava. E ele foi solto e continuou o seu ministério, isto é, foi perseverante. Pois bem, então o Padre Pró foi aproveitando aquelas pequenas ocasiões que Deus lhe dava, até que um dia ele foi preso, juntamente com seu irmão, e foi levado para o paredão. Diz que ali, alguns que iriam fuzilá-lo, eram até católicos, e pediram perdão a ele: Padre, perdão. E ele disse: eu não só os perdoo, como agradeço, porque ele sabia que aquilo que a ele estava sendo concedido é uma graça. E, meus santos, é uma graça, mas nós precisaremos ter vida de oração para compreender o que significa ser eleito para o martírio, porque nós não somos dignos de dar a nossa vida por nosso Senhor, de ser escolhidos para dar a maior prova de amor, porque não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. Pois bem, diz então que ele pediu apenas para rezar um pouco antes de ser fuzilado, e tudo isso, meus santos, gravado. Nós temos várias fotos, se vocês jogarem na internet, Padre Miguel Pró, vocês vão encontrar várias fotos dele, antes de ser fuzilado e depois de ser fuzilado. Por quê? Porque os dirigentes de então achavam que gravando e fotografando colocariam medo nas pessoas, porque eles achavam que os padres e os fiéis, quando fossem lá para o paredão, iriam chorar e dar um bafão, quando Deus os sustentava na graça, e aqueles homens, mulheres e crianças que morriam com valentia e heroísmo cristãos, e de modo que inspiravam a outros também, como nos inspira, mas que nós precisamos o quê? Colaborar com a graça, para que também nós morramos de acordo com a situação da vida de cada um, mas morramos com valentia e heroísmo cristãos, para a situação e circunstância que Deus nos reservar. Diz então que ele estava no paredão, os soldados atiraram, mas provavelmente, como alguns fecharam os olhos, não deram um tiro certeiro. Ele estava ainda, caiu agonizando, veio um oficial e deu o tiro de misericórdia em sua cabeça. E nós temos tudo isso fotografado. Meus irmãos, celebramos então este santo, sim, que depois de rezar, ficou de pé, abriu os braços e gritou: viva Cristo Rei, enquanto era metralhado, fuzilado. Peçamos a este bem-aventurado Marte, que alcance para nós este amor a Deus, o amor verdadeiro a Deus, que fará o resto. Peça apenas para amar, peça apenas para amar muito a Deus, peça apenas a graça de uma fé forte, de uma fé viva, e o resto Deus fará, capacitando ao martírio sangrento, se esta for a sua ocasião, for a sua vocação, ou capacitará você para o martírio branco, que é a renúncia de si mesmo e a escolha de Deus nas pequenas e múltiplas ocasiões e circunstâncias da nossa vida. Mas seja no sangue, seja na confissão da nossa fé a cada dia, que em cada ato nós digamos com toda a fé e com o coração cheio de amor: viva Cristo Rei. Que o bem-aventurado Miguel Pró interceda por nós, de junto de Deus no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.